João 13, do 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerem. Jesus aqui estava no final dos seus dias, já tinha feito a ceia, instituído a ceia, e aí ele tinha mais uma lição para passar para os seus discípulos. E talvez uma lição das mais importantes que Jesus precisava passar para os seus discípulos. E aí, então, ele começa a ensinar o que os discípulos iriam ser depois que ele fosse para a cruz. Que eles, então, seriam servos. Naquela época, como se andava muito a pé, né? Então, se andava muito de sandália, não tinha os calçados que tem hoje. Era comum, quando uma visita chegasse na casa, ou na hora de dormir, os donos da casa lavarem os seus pés, porque estavam sujos. E esse trabalho, geralmente, quem fazia esse trabalho de lavar os pés era o servo da casa. Cabia ao servo, então, lavar os pés dos seus senhores para eles irem dormir depois. Ou quando chegasse uma visita na casa, então, era costume se oferecer água e o servo lavar os pés das pessoas que estavam chegando na casa. E para nós entendermos, irmãos, o que quer dizer ser servo, o que é ser servo, para nós entendermos, porque há uma diferença que muitas vezes a gente confunde com ser escravo. E qual a diferença de ser escravo e de ser servo? O escravo é aquele que pertence a outro. Ele é uma propriedade do seu senhor, né? E o seu senhor detém o direito sobre a vida e sobre as ações daquela pessoa. Então, o escravo, ele passa a ser considerado apenas um objeto. Ele não tem valor a não ser para o seu senhor.
Nós vivemos a escravidão aqui no Brasil e nós conhecemos como eram tratados os escravos. Eles não tinham um valor. O proprietário deles podia até mesmo matá-los, se assim o quisesse. Então, este é o escravo. Ele não tem direito algum. O servo, aqui, aconteceu de ter muitos servos, principalmente no tempo do feudalismo, que eram pessoas, indivíduos, que eles tinham uma dívida com uma pessoa e não tinham como pagar essa dívida. E aí eles se voluntariavam, então, não, eu não tenho como quitar essa minha dívida com você, então eu vou trabalhar para você por um período, por um tempo, para quitar essa dívida, porque eu não tenho outra maneira de quitar essa dívida com você. Então, eu vou te servir, vou ser teu servo, até, então, quitar essa dívida. Ou, muitas vezes, o servo não tinha um outro lugar para ir, onde ir, né? Não tinha bens, não tinha terra para trabalhar, então ele se sujeitava a ser servo de outra pessoa, a trabalhar para outra pessoa, para poder ter um lugar para ficar. Então, essa é a diferença do servo e do escravo. O escravo, ele não tinha vontade própria, ele pertencia ao seu senhor. O servo, não. O servo, ele apenas trabalhava para o seu Senhor. Então, essa é a diferença. E Jesus, ele veio, e aqui, então, para os seus discípulos, ele vem e mostra o que é ser servo. E que este era agora o que os discípulos deveriam ser. Eles deveriam ser servos. Então, nós, irmãos, nós estamos debaixo de um Senhor. Nós dependemos dele. Ele é que tem o lugar que nós desejamos ir. É por isso que nós nos colocamos como servos de Deus. Quando nós vemos lá em João 6:68, que Jesus fez um discurso duro, e algumas pessoas começaram a ir embora, né? A sair. Pedro chega até Jesus e fala para ele, olha, as pessoas estão te deixando por causa desse discurso duro que tu tens feito. E ele olha para Pedro e fala assim, vocês também querem ir? Vocês são livres, vocês também querem ir embora? E Pedro fala para Jesus, não, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, Pedro, ele sabia que não tinha outro lugar para ele estar. Se ele desejasse a vida eterna, ele teria que estar com Jesus. Então, quando nós entendemos que nós estamos debaixo de um Senhor e que nós dependemos dele, por isso que nós nos tornamos seus servos, porque ele tem as palavras de vida eterna. Se nós queremos a eternidade, nós precisamos nos sujeitar a este Senhor. E Jesus, no texto, ele deixa muito claro que ele se sujeitou à vontade de Deus. Que ele fez o que Deus queria que ele fizesse, que era vir como homem e morrer na cruz para pagar os nossos pecados. E que não era fácil, mas ele cumpriu aquilo que ele se dispôs a fazer diante de Deus. Então, nós, como servos, nós temos que estar dispostos a cumprir aquilo que o nosso Senhor quer de nós. Se somos servos, nós temos a consciência de que somos servos, então nós temos um Senhor. E é a vontade desse Senhor que precisa reinar na nossa vida, e não a nossa vontade. O servo, ele servia. Ele estava ali para servir, e não para fazer a sua vontade. Quem diz ao servo o que tem que fazer, o que tem que ser feito, é o Senhor, não é o servo. E este é o problema desta geração de hoje. Nós queremos estar debaixo do senhorio de Cristo,
mas nós não queremos nos submeter à sua vontade. Nós queremos as bênçãos de Cristo, mas não queremos a obediência. Nós somos chamados para ser servo, e o servo obedece o seu Senhor. No versículo 16, ele fala assim: na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Irmãos, nós não temos mais importância do que ele. E tem muita gente se achando a estrelinha de Jesus hoje em dia. Se acha intocável, se acha superior aos outros. E aqui o texto é muito claro, que não é o servo maior do que o seu Senhor. E nós precisamos entender isso. Jesus não nos chamou para sermos estrelinhas de Cristo. Ele nos chamou para sermos servos, para servir. Nós fomos chamados para servir e não para virar estrela. Nós precisamos entender isso. Nós cristãos somos servos. E é esta a posição nossa. Só essa. Não tem outra posição. Nós somos servos. E como servos temos que fazer a vontade do nosso Senhor. Mas, no versículo 14, ele diz: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus mostrou que ele nos cuida. Ele cuidou dos seus discípulos. Então, nós temos essa certeza que Jesus nos cuida. Ele mostrou o que significa serviço pelo amor. Ele amou, e o texto diz, né? E ele amou até o fim, isto é, ele nos amou ao ponto de ir para a cruz. Por quê? Porque Deus assim o tinha determinado e ele, o enviado, não era maior do que aquele que o enviou. E ele ia cumprir, então, aquilo para que ele tinha sido enviado. Então, o amor, ele é demonstrado por atitudes. E foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos neste momento aqui. Olha, vocês foram chamados para servir, serem servos. E como que vocês vão demonstrar que vocês amam as pessoas? Servindo-as. Significa, irmãos, que cuidar uns dos outros, amar uns aos outros é cuidar uns dos outros, é ver a necessidade uns dos outros. Isto é amar verdadeiramente como Cristo amou, porque ele serviu. Nós vimos o Carlos falando do trabalho que ele está fazendo lá onde ele mora. Ele está servindo e ele está demonstrando amor pelo serviço. Irmãos, é fácil achar pessoas para ajudar, né? Tem um investimento de som, tem investimento de ele comprou Bíblia, tudo isso é um custo. Mas o Carlos está demonstrando para aquelas crianças o que é amar. Amar é importar-se ao ponto de que mesmo que eu saia prejudicado, ou mesmo que eu tenha que mexer no meu bolso, eu vou tomar atitudes para ajudar a outra pessoa. Então, Jesus demonstrou amor com atitudes. E é isso que nós, como seus servos, devemos viver. As nossas atitudes devem refletir a obediência que nós temos a Deus. Porque amar só de palavras é muito fácil, né? Às vezes a gente pode dizer para a pessoa, eu te amo, mas na verdade a gente, eu te odeio. Porque são palavras apenas. Mas quando nossas atitudes demonstram realmente as nossas palavras, elas são verdadeiras. São palavras reais que vão realmente de encontro àquilo que nós estamos falando. E Jesus mostrou isso.
Olha, meus discípulos, vocês já viram tantas coisas, né? Vocês já viram tantos sinais que eu fiz, mas agora eu vou ensinar o que é que eu estou chamando vocês para serem. Vocês serão meus servos. Vocês vão servir o seu próximo. Servir. O serviço não é, irmãos, é tudo que se faz na obra de Deus. É o serviço. Pregar é serviço. Louvor é serviço. Dar estudo é serviço. Fazer uma visita é serviço. Fazer um culto é serviço. Tudo isso, irmãos, inclui serviço. Tudo que você faz para anunciar Cristo às pessoas é serviço. Você está servindo, você está sendo servo. Então, Jesus demonstrou isso. Todo o cuidado com aqueles discípulos, no amor, no ensinamento, e ele demonstrou, então, que somos servos. Fomos chamados para ser servos. No versículo 17, ele disse: se sabei estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerem. Se vocês sabem essas coisas, vocês vão ser felizes se vocês as fizerem. Então, sabe qual que é o nosso pagamento por ser servo? É ser feliz. É muito legal isso, porque quando nós somos servos de Cristo, nós abençoamos outras pessoas, nós é que somos abençoados porque nos tornamos felizes. Nosso coração se alegra. Será que nosso coração tem se alegrado em ser servo, em servir? Será que nós estamos dispostos a ser servos? A ser servos sem querer algo mais do que isso. Nós queremos a vida eterna, nós almejamos a vida eterna. E Jesus é que tem a vida eterna. Então, eu preciso me submeter a este senhorio de Cristo, porque Ele tem o lugar onde eu quero estar. E eu preciso, então, ser servo, servi-lo aqui, para depois desfrutar da eternidade com Ele. Eu preciso, irmãos, entender que ser servo não é ser escravo de Cristo, mas é eu estar me doando para Cristo. Antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. E nós vimos qual a diferença de ser escravo. O escravo, ele não tem direito a nada. E nós éramos escravos de Satanás e ele tinha direito até sobre a nossa vida. Ele tinha direito de nos punir com a morte eterna, a separação de Deus. Jesus veio, pagou o preço na cruz do nosso pecado, e Jesus não nos chamou agora para sermos escravos, mas nos chama para sermos servos. Eu quero fazer algo por esse Jesus que pagou a minha dívida. Sabe aquela dívida que eu não podia pagar? E Ele pagou? Então, agora eu sou servo, porque eu preciso servir aquele que pagou aquela dívida de amor por mim na cruz. É isso, irmãos. Do pecado nós éramos escravos, mas de Deus Ele nos chama para ser servos. Nós estamos sendo chamados por Deus para ser servos, sem estrelismo, sem achar que temos mais importância do que o próprio Cristo. O cristão de hoje não quer passar dificuldade. Ai, mas eu sou filho de Deus. Por que eu estou passando por luta? Jesus era filho de Deus e foi para a cruz. E Ele nunca nos enganou, porque Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter aflições no mundo. Vocês vão ter dificuldades. Vocês vão ter problemas. Então, como que o cristão de hoje não quer ter problema, não quer ter dificuldade, acha que Deus tem que resolver tudo? Ah, se Deus
não me der o que eu quero, eu vou deixar de servi-lo. E aí, quem vai sair perdendo nessa disputa? É nós ou Deus? No texto aqui, Jesus fala, olha, vocês todos estão limpos. Nem todos. Aí ele fala assim, não, nem todos estão limpos, porque ele sabia que Judas seria o traidor. Irmãos, para nós ser servos, nós temos que estar limpos. Limpos na presença de Deus. Limpos do pecado, limpos deste mundo, limpos da corrupção, para que daí então nós possamos ser usados por Deus. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para isso, para servir. Deus não nos chamou para nós ter vida boa, para ter mansão, para ter carro. Se isso vier, é bênção de Deus na nossa vida. É a misericórdia de Deus na nossa vida. Mas Deus nos chamou para ser servos, para anunciar o seu reino, para falar as suas verdades. Por quê? Porque um dia tudo isso vai acabar. E nós temos uma eternidade. E para nós alcançar a vida eterna com Cristo, nós precisamos estar nesta posição de servos, de obediência a Deus. O texto nos mostra que nós precisamos estar no lugar certo, na posição certa. O pastor estava falando como é difícil as pessoas orar hoje em dia. Como é difícil as pessoas virem nos cultos de oração, buscar Deus em oração. Irmãos, a oração é que nos coloca diante do nosso Senhor. A oração é o momento em que eu posso colocar os meus problemas para Deus e também ouvir o que Deus quer de mim. É na oração. É na oração que nós somos fortalecidos. É na oração que nós podemos transbordar na presença de Deus, que nós temos a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. É na oração. E aí, nós vemos Jesus, que enquanto esteve aqui na terra, cada pouco de tempo, e saiu Jesus para orar. E foi Jesus para orar. Aqui, logo depois desse texto que a gente leu, ele vai orar para poder passar pela cruz. Ele foi orar antes de ser preso. Então, a importância da oração. Mas nós achamos que somos mais que o nosso Senhor. Jesus orou e nós, como servos, não queremos orar. Achamos que as coisas se resolvem sem oração. Jesus, como o Senhor, Ele nos mostrou a importância da oração. E nós, como servos, estamos tirando a importância da oração. Estamos tirando a importância da palavra de Deus. Não queremos mais ler a Bíblia. Não queremos mais dedicar tempo a estudar a Bíblia. E com isso, estamos nos afastando daquilo que Deus quer para nós. Quando Pedro chega para Jesus e fala, olha Jesus, você é o mestre e você está lavando os nossos pés, imagina que eu vou deixar você fazer isso comigo. Jesus foi duro com Pedro, falou, olha Pedro, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Você tem que deixar eu lavar teus pés, senão você não tem parte comigo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos como Pedro. Deus está propondo algo para nós, Deus está querendo algo de nós e nós estamos, não, Jesus, isso aí, imagina. Se submeta, se coloque debaixo da vontade de Deus, porque se nós não fizermos como Ele manda fazer, Ele diz para nós a mesma coisa que disse para Pedro, você não tem parte comigo, você não faz parte, se você não se submeter. Então é isso, irmãos, nós precisamos entender que a oração, a leitura da palavra é nosso pão. Nós precisamos, é o nosso alimento, não é uma opção na vida do cristão, é uma necessidade. Mas o cristão do século 21 está colocando como opção e não como necessidade. Irmãos,
Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos adorá-lo como o Senhor da nossa vida. Nós queremos que o Senhor faça tudo por nós, mas nós não queremos levantar um dedinho para as coisas do Senhor. Nós fomos chamados para ser servos, e o servo faz o que o seu Senhor manda. Que possamos ser servos na nossa casa. Servir a Jesus é ser servo na nossa casa, com os nossos. É ser servo na sociedade. O cristão deixou de ser servo para a sociedade. A sociedade nem nos reconhece mais como cristãos, porque não fazemos a diferença na sociedade. Seja servo na sociedade, seja servo na igreja. Não importa o que você faz na igreja. Seja limpar a igreja, ou seja ministrar o louvor, é servo, você está servindo a igreja. E todo trabalho para Deus é importante. Nós é que queremos colocar esse é melhor ou esse é melhor. Nós somos servos, irmãos. Tudo que Deus mandar nós fazer, nós temos que fazer com alegria, porque é para o Senhor. Então, seja servo na igreja. Seja servo. E eu quero concluir nesta noite dizendo isso, que nós não precisamos de mais nada, além do alto posto de servos. Que Deus abençoe vocês.